use na medida e na potência, porque é daqui para as nações, Ariane. É de Trajano de Moraes para o mundo. O mundo te espera, anunciando a palavra do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé nesse momento, irmãos. Eu não tenho dúvida que Ariane, né, a nossa oração é essa, será instrumento nas mãos do Senhor. Esse é o nosso pedido, né? Ariane, para a glória do nosso bom Deus, tem se colocado à disposição de servir também, trazendo a palavra, né? E nessa noite chegou o momento no templo para a honra e glória do Senhor, e eu quero convidar você a orar nesse momento, já preparando, orando pela Ariane, mas também preparando o seu coração para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu falo que a Ariane vai estar pregando agora. Eu não vou estar no banco avaliando a exegese, a hermenêutica, a homilética. Eu não vou estar. Eu vou estar no banco recebendo a palavra de Deus no meu coração. E é isso que nós precisamos estar aqui, né? Recebendo a palavra de Deus para a nossa vida. Então, que a Ariane seja boca de Deus. Essa é a nossa oração, Ariane. Que você seja boca de Deus, né, para a igreja. E sempre começa por nós, que somos o pregador, né? Eu falo que a boca está mais perto do nosso ouvido, não é verdade? Nós somos o primeiro a aprender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Erga suas mãos para cá, vamos orar pela vida da serva do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja agora impõe as mãos sobre a vida da tua serva, irmã Ariane. Senhor, eu lhe peço, Pai, que no nome de Jesus o Senhor use a tua serva para a glória do teu nome nessa noite. Que ela seja boca de Deus para as nossas vidas. Ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor a faça lembrar tudo que ela se preparou, e também coloque, ó Pai, nos lábios da tua serva, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, amém, para o teu povo. Pai, eu também lhe peço, ó Deus, que ela tenha tranquilidade no coração, que ela pregue com temor e tremor, como ensina a tua palavra, mas com o coração aquecido pelo teu Santo Espírito. A ti, ó Deus, damos toda a honra e toda a glória, que venhamos como igreja preparar o nosso coração para a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Confesso que eu achei que esse momento nunca ia chegar, né? Mas corri dessa responsabilidade, por pouco aí eu não precisei ser colocado dentro da boca do peixe e ser obrigada a vir para cá, porque de fato corri demais dessa responsabilidade, mas chega uma hora que não dá mais para correr, né? E o pastor Dominique vai pregar lá quando? Eu? Não, eu não. E Vinícius chamava também, eu não. Léo chamou, Deise chamou, eu não vou. Mas chega uma hora que não tem mais como fugir, a gente tem que cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir. É fato que o nervoso é real, o medo é real, mas eu confesso que nenhum nervoso, nenhum medo é maior do que a alegria de poder cumprir algo que o Senhor nos chamou a cumprir, que é o ID, né? Falar de Jesus. E é isso que nós nascemos para fazer, então vamos fazer isso. Garanto que eu não vou me prolongar, né? Não vou ser uma pessoa bem rápida aqui. Se eu não for, se os irmãos me perdoem, mas pretendo ser bem rápida na palavra. Então, como já ouvimos com a irmã Raíza, quero convidar você novamente a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. E vamos refletir sobre Romanos do 1 ao 21. Eu espero você abrir sua Bíblia aí. Pode ir com calma, ninguém está com pressa. Pode ir bem devagarzinho, a gente espera. Romanos, capítulo 12, versículos do 1 ao 21. Amém. O versículo 1 vai nos dizer: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, Paulo já começa o versículo, o capítulo de Romanos 12, apresentando a ideia principal da mensagem, que é nos entregar como um sacrifício, pela glória de Deus. Muito obrigada, irmão Elana. Ai, gente, meu sonho é falar isso. Obrigada, meu irmão. Meu sonho. Muito obrigada, Deus abençoe. Mas, continuando a mensagem, Paulo já começa este capítulo nos apresentando a ideia principal, que é nos entregarmos por inteiro,
de corpo, né, alma e coração, que é o que nós estamos refletindo durante todo este mês, né, e como sacrifício vivo, santo e agradável. Então é esse o chamado de Paulo para as nossas vidas. E como nós já sabemos também, com certeza você já ouviu falar, que no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos com animais mortos no altar do Senhor. E eram animais muito bem selecionados, que não poderiam ser doentes, que não poderiam ter deficiência, tinham que ter boa aparência, tinha que ser o melhor animal do rebanho. Tudo isso, todas essas exigências para que fosse agradável ao Senhor, né? Então tinha todo um preparo dos animais, era tudo muito bonitinho, tudo muito organizado, para que fosse agradável a Deus. Porém, entretanto, todavia, o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Cristo como sacrifício por nós, que se sacrificou e morreu naquela cruz por nós. Jesus, a dor que deveríamos ter sentido, sentiu em nosso lugar, a vergonha que deveríamos ter passado, passou em nosso lugar, e a morte que deveríamos ter morrido, Jesus morreu em nosso lugar, porém venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Então a nossa resposta para este sacrifício, para tamanho amor, quando nós somos imerecedores, pecadores, falhos, é nada mais, nada menos do que nos entregar diariamente como sacrifício vivo, de corpo, alma e coração, nos entregar por inteiro, não porque nós somos bons, mas porque Deus é digno, Jesus é digno de receber. Então nós temos sim de nos entregar, e tem de ser algo racional. Não é algo que eu faço porque um dia papai e mamãe me obrigaram a fazer. Não é algo que eu faço porque sobrou tempo da minha semana, e então eu vou entregar a Jesus. Não. É algo que eu faço porque eu sei que, sendo imerecedor, falho, pecador, o Senhor me amou de tal maneira que enviou Jesus, que morreu em meu lugar. Um Deus que me amou tanto, que se fez carne, habitou no meio de nós, e aqui nos ensinou, e aqui curou, transformou, impactou vidas, e assim deixou a sua palavra, deixou os seus ensinamentos, para que fôssemos pessoas que andássemos de acordo com o amor de Deus, e que fôssemos espelhos de Jesus na terra. Então, qual é a minha resposta para isso, se não um sacrifício vivo, se não me entregar de verdade, se não consagrar o meu viver, o meu respirar, o meu mover para a glória de Deus, porque Ele é digno de receber. E tem de ser algo racional, algo que eu faço porque eu reconheço que eu não mereço, mas Ele fez por mim. Porque eu sei que Deus é digno de receber. E é por isso que temos de nos entregar e fazer porque eu o amo. Não porque as pessoas esperam algo de mim, não porque as pessoas colocam expectativas em mim, mas porque eu amo a Jesus, reconhecendo que Ele me amou primeiro. E é por isso que nós temos de nos entregar verdadeiramente, dia após dia, para a glória de Deus. E quando a gente fala de nos entregar de corpo, alma e coração, ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a gente não diz só no culto que a gente entrega aqui na igreja, no domingo de manhã, ou de noite, ou na quarta-feira, ou no PGM, não. É no nosso cotidiano, é em tudo que a gente faz. É o meu acordar, Senhor, muito obrigada, Pai, porque eu acordei pela Tua graça. Senhor, muito obrigada porque eu me levantei da minha cama pela Tua graça. Obrigada porque agora eu vou tomar meu café, eu vou almoçar pela Tua graça. Porque o Senhor me deu. Jesus, muito obrigada porque eu vou trabalhar agora. Obrigada porque eu vou estudar agora. Porque o Senhor me deu. Porque o Senhor me deu essa chance, essa oportunidade de viver. Então tem de ser dia após dia, em tudo o que eu faço. Se eu estou me divertindo com os meus amigos, tem de ser agradável a Deus. Se eu estou cultuando na igreja, tem de ser agradável a Deus. Se eu estou tomando alguma decisão agora, tem de ser agradável a Deus, porque Ele é digno de receber. E é disso que estamos falando. É de viver, é ser um sacrifício vivo, é vida. Não é o que você tirou um tempinho para fazer e é só aquele tempinho. É o que você faz durante todo o seu dia, durante toda a sua semana, durante todo o seu mês, durante todo o seu ano. É isso que nós estamos falando. O sacrifício vivo é vida. Enquanto você respira, tem de ser para a glória de Deus. É isso que Paulo está nos ensinando, e ele não para por aí, graças a Deus. Ele vem no versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo,
Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito obrigada, irmão Leonardo. Ele me adiantou que minha garrafa está lá no chão, me deu esse copo aqui, foi maravilhoso. Agora eu quero sua atenção para que você entenda o que eu quero falar. Talvez você já tenha ouvido muito isso aqui, e é algo que eu falo muito também, é que o mundo, ele tem bandeja farta para te oferecer em tudo que você for fazer. Se é uma decisão, se é um pensamento, se é um mover do corpo, o mundo tem, sim, a te oferecer uma bandeja farta. Farta. E eu não falo só de jovens, não, eu falo de qualquer pessoa. Se você tem, talvez você tenha um amigo, um conhecido, que te ensine e que te inspire a fazer coisas que não agradam a Deus. Preste atenção. Existe uma diferença muito gritante, muito clara, entre alguém que não conhece a Jesus e alguém que conhece a Jesus. Alguém que não conhecia a Jesus e alguém que passou a conhecer a Jesus. Porque não tem como nós conhecermos a Cristo, nos entregarmos a Ele de corpo, alma e coração e permanecermos do mesmo jeito. Porque se não houver um impacto do Senhor na sua vida, querido, tem algo errado aí. O mundo vai te ensinar diversos pensamentos sobre você. Pessoas que são transformadas por Cristo sofrem um impacto nos relacionamentos consigo mesmo, com o próximo e com os inimigos. E é o que nós vamos falar agora. Talvez você conheça uma pessoa que é pavio curto e se orgulha de ser pavio curto. Alguém que fala, eu falo mesmo, se vier me ofender, vai ouvir mesmo, porque eu sou assim. Talvez você conheça essa pessoa. E é muito interessante que o mundo ensina que está tudo bem ser assim. Talvez você já tenha ouvido alguém falar que ser honesto às vezes não vai te levar a lugar nenhum. Que às vezes para você crescer, você tem que sim passar por cima de alguém. Talvez alguém tenha falado para você que você não é suficiente, que você não pode, que você é ruim em algo. Não só coisas que aumentem o seu ego, te façam se orgulhar de algo que Deus não aprova que você se orgulhe, mas te façam pensar que você é pouco. Eu vou contar uma história para os irmãos para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Eu não sei vocês, mas eu sofri uns bons aninhos de bullying na escola. Pessoas que claramente não conheciam a Jesus, porque quando você conhece a Jesus, você não quer se sentir superior a ninguém, humilhando a ninguém. Então falavam coisas horríveis de mim, e eu sempre fui uma pessoa muito aberta, desde criança, a conversar com as pessoas. Eu sempre gostei de me comunicar, de falar, de ouvir, de saber. Então eu era uma pessoa uma criança, né, muito sensível, muito vulnerável ao que as pessoas falavam. Eu era muito atenta ao que as pessoas falavam, de coisas ou de mim. Então, quando alguém vinha, falava algo ruim de mim, né? Porque quando a gente fala de bullying, a gente não está falando de ninguém jogando rosas, né? E eu acreditava naquilo fielmente. E com o tempo, eu fui perdendo isso de ser uma pessoa muito comunicativa e passei a desenvolver diversos problemas de autoestima, de complexo de inferioridade e até mesmo de ansiedade social. Não gostava de sair de casa mais. Graças a Deus, eu honro a Deus por isso, que eu tive amigas que, assim, me chamavam para sair. Tem que sair, não sei o quê, porque eu tinha terror de sair de casa por causa disso. E eu passei a acreditar. E por que eu estou falando isso para você? Porque talvez alguém tenha dito para você, ou por algum motivo na sua vida, você tenha se sentido insuficiente para algo. E é óbvio que o que as pessoas falam de nós, principalmente quando são palavras ruins, que vêm nos impactar de forma negativa, a gente tende a acreditar naquilo e se sentir insuficiente. E aquilo não implica só na nossa visão sobre nós, aplica também no que a gente acha que Deus pode ou não fazer através de nós.
E eu comecei a achar que Deus não ia me usar para nada, que Deus não podia fazer de mim, por mim, através de mim. Então aquilo foi me transformando de uma maneira que eu olhava e falava assim, nossa, Deus não vai me usar. Então eu ficava ali sentadinho no banco, olhava a gente vindo aqui pregar, vindo aqui cantar. E eu falava assim, meu Deus, mas Deus nunca vai me usar para isso porque eu não posso. E eu só fui entender que não, quando eu comecei a me relacionar e a me entregar a Jesus de verdade, a conhecê-lo de verdade, quando eu fui entender que Deus pode me transformar. Mesmo que agora eu não seja nada, que você não seja nada, Deus pode transformar a sua verdade, a sua realidade hoje. Muitas pessoas que não conhecem a Jesus vão dizer para você que você não pode fazer. Mas você realmente não pode fazer nada. Quem faz é Deus, através de você. A nós cabe ser entregues de corpo, alma e coração a Jesus e deixar que Ele nos transforme. Porque não tem como eu me entregar ao Senhor e não ser transformado. Seja eu me sentindo insuficiente, ou seja eu me sentindo superior aos outros. Porque não é isso que Deus quer de nós. Nós não somos menores do que ninguém e nem maiores que ninguém, que é o que Paulo vai nos dizer no versículo 3 de Romanos 12. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Deus tem algo preparado para você. Tem um dom separado para você. Você tem algo. Porque às vezes você está olhando alguém aqui em cima e você acha que você nunca vai ser usado. Você acha que você nunca vai poder, que você não tem dom, que você não tem talento, mas é o que você faz de melhor. Nem sempre o que você faz de melhor vai ser de fato pregar, cantar, dançar, dirigir um culto. Nem sempre. Às vezes o que você faz de melhor é orar. É conversar com o seu vizinho e falar de Jesus para ele que ainda não conhece. É falar dos seus amigos de Jesus, amigos esses que não conhecem a Cristo. É falar de Jesus para os seus filhos, para os seus pais, para os seus primos, para os seus tios, que ainda não conhecem a Jesus. E você está à disposição para falar de Jesus para eles. Entenda que você tem algo sim que você faz de melhor. E quando isso é o que você faz de melhor, você pega e entrega para a glória de Deus, Deus recebe. Domingo retrasado, o pastor falou uma coisa muito interessante, eu levei até para o PGM, que foi lá na minha casa, que Jesus olha o coração da gente. O coração da gente. Eu não posso ver o seu coração. Eu posso ver o seu comportamento, no máximo. Mas eu não posso saber das suas intenções. Eu não consigo ler o seu coração. E às vezes você está aí olhando para alguém que está aqui em cima, ou alguém que está envolvido em ministérios enormes e está lá e prega e está envolvido com pessoas importantes e você acha que você não é nada. Mas você não sabe do coração. Às vezes eu estou aqui em cima pregando e não é para a glória de Deus. Às vezes eu prego por ego. Prego para receber elogio. E quando não recebo, pregação não é para mim, então. Não fui boa o suficiente pregando. Às vezes você está vendo alguém que está envolvido com grandes coisas, mas não está entregando para a glória de Deus. É por ego. E o coração está focado em si. Aí vem para a igreja. Ó Senhor, eu te entrego. É Ele. Por Ele. E a adoração é a própria imagem. E não entrega ao Senhor. E não chega ao Senhor. E você está aí no seu banco, não está cantando, não está pregando, não está dirigindo um culto, mas você ora pelo aquele irmão que você sabe que precisa de oração.
Mas você está ali insistindo na vida do seu amigo que não conhece a Jesus, insistindo, falando de Jesus para ele. Você está ali insistindo com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com os teus primos, com a tua família, insistindo para falar de Jesus para elas, para que elas conheçam esse amor que você conhece. Isso é para a glória de Deus e Deus recebe. Às vezes o que você faz de melhor é acolher alguém na sua casa, entregar um café, uma água. Às vezes o que você faz de melhor é ouvir e servir de ombro amigo para o teu irmão que precisa chorar. Eu não sei o que você faz de melhor, querido, mas pegue o que você faz de melhor. Reconheça isso. Permita que Deus transforme você. Não há nada fraco demais, quebrado demais ou sujo demais que Deus não possa transformar e fazer de vaso de honra. Deus pode transformar você e usar para a glória dele. Porque foi para isso que nós nascemos. Para servir ao Senhor, para falar do Senhor. E para sermos entregues a ele. Para a glória dele. Não porque somos bons, mas porque Deus é digno. E aqui Paulo vai falar de diversos ministérios. Que talvez você se identifique com algum. Como lemos com a irmã Raíza. E como eu disse no começo, irmãos, quando nós somos transformados por Deus, nós recebemos impactos no relacionamento com nós mesmos, com os nossos irmãos e com os nossos inimigos também. Paulo vai nos dizer lá no versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Paulo está falando de sinceridade aqui. Seja sem hipocrisia. Às vezes, a gente tem um amigo ou alguém que está fazendo algo de errado e talvez para não ser julgados ou para não sermos vistos como errados ou diferentes ou menores, nós deixamos de corrigir, mas é corrigir com amor. Não é o que eu estava falando do começo de fazer crítica para destruir a vida da pessoa. É para instruir com amor. Seja sincero com o seu irmão. Está errado? Querido, está errado. Ensina que está errado. Fala o que está errado. Com amor. Seja sincero com o seu irmão. Viver para Cristo de corpo, alma e coração exige sinceridade no nosso relacionamento com o nosso irmão. Não seja um amor hipócrita. Que você chega, ai, eu te amo e abraça. Aí chega para o outro e fala, nossa, você viu o que fulano fez? Que erro. Se está errado, chega para fulano, não concordo com essa sua atitude. Fulano, vamos fazer diferente. Vamos orar para você melhorar nessa área. E Paulo continua. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Discernimento. Vocês sabem o que é mal. E vocês sabem o que é bom também. Odeiem o mal. Porque Deus odeia tudo que é mal. Às vezes você vai se moldando aquilo que é ruim, e você sabe que é ruim, para não ser excluído. Às vezes seus amigos estão ali. Aí estão bebendo, aí estão envolvidos com festas. Aí você está no meio, para não ser excluído, para não ficar sem ninguém. Você sabe o que é mal? Odeie. Está falando mal de alguém? Corrija. Não, não é assim. Odeie o que é mal. Deus odeia o que é mal. Está vendo seu amigo destruir a vida? Tua família? Odeie o que é mal. Está errado. Não é assim. Você aprendeu que não é assim. Então, aplique isso à vida das pessoas. Não tenha medo de ser rejeitado. Ensine o que é certo para as pessoas. Viver de corpo, alma e coração é entender que você precisa, sim, ensinar o que é certo, ensinar o que Deus ensinou você a fazer. Odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. Apegue-se ao bem. Se estar em comunhão com os irmãos é bom, não negligencie isso, querido. Se você sabe que ouvir o que o seu irmão tem a dizer é bom, ouça o que o seu irmão tem a dizer.
viva em comunhão, viva em amor com os irmãos. Ame tudo que é bom. Ame ler a Bíblia, ame estar na presença do Senhor, ame fazer o bem, ame perdoar. Se apegue ao que é bom. E Paulo continua. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Afeição. Como que é bom nós termos pessoas, amigos, ao nosso lado para amar. Como é bom termos pessoas na nossa caminhada que podemos amar e que podemos compartilhar. Amem uns aos outros. Tenham prazer em amar, em querer amar. Ah, mas fulano fez isso. Não ame. Ame essa pessoa. Ah, mas porque eu não tenho intimidade com fulano? Ame essa pessoa, queira ter, queira conversar, queira saber. Porque isso é bom, porque isso é viver de corpo, alma e coração. Amar uns aos outros. Querido, não há nada melhor do que você poder amar alguém e ser amado. Eu não estou falando só de cônjuge, não. Tenham amigos. Queiram ter, queiram compartilhar. Amem os seus irmãos em Cristo. Queiram saber da história. Queiram saber do que precisa, do que se passa na vida daquela pessoa. Queira amar, queira ajudar. Ame quem você não conhece também. Queira conhecer, queira estar, criar laços. Queira criar laços, isso é bom. E Paulo continua, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Como eu disse no começo, o mundo ensina a nós várias coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. E nós sabemos disso. Então nós aprendemos muito que a gente tem que se priorizar. Ah, não, mas se me incomoda, posso até ajudar, mas se tirar minha paz, não vale a pena. Não, está errado. Queira ajudar o outro primeiro. Experimente isso. Talvez você não tenha outra oportunidade de ajudar aquela pessoa. Às vezes eu estou aqui passando na rua, alguém precisa me ajudar. Não, deixa que outra pessoa vai ajudar. E você deixa aquela pessoa ali ao léu? Não. Priorize o outro. Entenda o outro. Cuide do outro. Porque Deus cuida de você. Porque é algo recíproco. Se eu cuido do outro primeiro, alguém também vai cuidar de mim primeiro. Tenham esse amor. Priorizem o amor ao outro. Priorizem cuidar do outro. Porque não há nada melhor do que fazermos aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Amar o outro. É nisso que se constitui viver de corpo, alma e coração. O outro. Não há nada mais bonito do que o relacionamento com os irmãos. E Paulo continua. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Irmãos, como é bom nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Eu sei que nem sempre é fácil. Eu sei que diversas vezes a gente passa por um momento difícil mesmo de luta, de dor. Mas, como é importante termos comunhão. Eu tenho uma amiga queridíssima, não vou falar o nome dela, está sentada aqui nesse primeiro banco. E é alguém que foi colocada por Deus na minha vida porque é alguém que me dá alegria de viver para Deus. Porque quando a gente cai e tem alguém para levantar e te animar, é isso, ânimo. Quantas vezes eu não quis vir para cá e ela, tá errado, hein? Tá faltando culto, hein? Tá ruim, hein?
quantas vezes eu estava em casa sem fazer nada, e às vezes ia permanecer sem fazer. Ari, tem culto na igreja tal, vamos? Tem culto jovem na igreja tal, vamos? Vamos vir aqui em casa fazer uma devocional? Gente, ânimo. Alguém que dá ânimo. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você está pensando assim, Ariane, mas eu não tenho esse amigo. Você pode ser esse amigo para alguém. Se ofereça. Queira animar, incluir a todos. Às vezes, tudo que alguém precisa é que você anime. Que você mande uma mensagem e fale, fulano, vamos? Tem culto da igreja hoje, vamos? Tem PGM hoje, vamos? Quer me ligar para fazer uma devocional? Vamos? Dá ânimo de viver, dá alegria de viver. Então sejam esse amigo. Se você não tem, seja. E se você tem, seja também. Queira animar o outro. Queira estar em comunhão com o outro. Queira mandar uma mensagem assim, eu tenho vergonha. Vence, Senhor, tira de mim a vergonha, a timidez. Eu preciso alcançar, eu preciso conhecer as pessoas e fazer com que o Senhor seja conhecido na vida das pessoas. Então me dá alegria, me alegra, para que eu possa alegrar o outro. O outro também é importante. Então, dê alegria, incentive para que esteja na presença do Senhor. Não há nada melhor que isso, querido. Seja esse amigo. Seja um amigo. Tire um tempinho, sim, para que você mande uma mensagem, para que no final do culto você possa conversar e falar, vamos fazer uma devocional hoje, vamos ler a Bíblia junto, vamos fazer um chá, vamos fazer alguma coisa. Vamos para a presença do Senhor, porque não há lugar melhor. E se alegrar juntos. Juntos. Sejam pacientes da tribulação e perseverem na oração. Quando nós nos entregamos de corpo, alma e coração ao Senhor, nós entendemos que é Ele que cuida de tudo. Nem sempre é fácil, como eu já disse. Às vezes a gente passa por momentos difíceis mesmo, momentos tristes mesmo, que a gente demora a se recuperar, a gente acha que a gente nunca vai vencer. Mas se entregar a Jesus é confiar, é ter paciência, entender que Ele vai fazer. Pode não ser no seu tempo, pode não ser do seu jeito, mas Ele vai fazer. Quando nós desconfiamos do poder de Deus, nós temos dificuldade, ou significa que nós não entregamos de verdade ao Senhor o corpo, a alma e o coração. Eu pertenço ao Senhor. Então, na minha vida, Ele vai fazer o querer dEle. Tá difícil? Tá. Tá doendo? Tá. Tá machucando? Tá também. Eu acho que eu não vou conseguir? Acho. Mas é Deus quem cuida. É Deus quem faz. E se entregar a Ele é entender isso. Eu não sei quando Ele vai fazer. Eu não sei como Ele vai fazer, em que circunstância Ele vai fazer, através de quem Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Eu não sei qual é o seu problema hoje. Eu não sei qual é a sua dor, a sua luta hoje. Mas confie em Deus, de corpo, alma e coração. Confie em Deus por inteiro, porque é Ele quem cuida de você. É Ele que vai fazer na sua história, é através da sua história. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Sejam generosos. Ajudem. Tenham prazer em ajudar. Tenham prazer em se envolver. Porque é muito fácil eu entender que fulano precisa da minha ajuda e só ajudar com aquilo sem querer entender. É muito fácil alguém falar, Ariane, preciso de oração. E eu orar por aquela pessoa sem entender como que ela está se sentindo. Por que que ela está se sentindo? Ariane, eu estou passando por uma dificuldade financeira. Eu ajudar com o financeiro
sem querer entender, sem querer me envolver com a história, sem querer estar de fato entregue e investindo naquela vida. Sejam generosos. Entendam os seus irmãos. Isso é algo real, um problema real que a gente está vivendo. E não estou falando só de vocês não, querido, estou falando muitas vezes de mim também. Quantas vezes acabou o culto? Vou para casa, não sei se fulano precisava conversar, não sei se fulano precisava de oração, não sei, não quero saber. E o amor? E o envolvimento com a vida do próximo? Aí, Ariane, fiquei sabendo. Aí chega um irmão. Ariane, fiquei sabendo que fulano está passando por uma necessidade financeira. Precisa de quanto? Sem se envolver com a história. Que amor é esse? Cadê o amor que Jesus ensinou pra gente? Que amor hipócrita é esse? Que eu levanto a minha mão na igreja e digo que amo ao Senhor, mas perdi a minha capacidade de amar aquele a quem eu posso ver, a quem eu posso tocar. Que amor é esse? Porque é muito fácil eu amar a Deus da boca para fora. É muito fácil eu amar a Deus com os meus lábios e não viver o amor de Deus na prática. Porque a palavra de Deus já nos diz, não sou eu quem estou falando. Porque se eu não consigo amar aquele a quem eu estou vendo, aquele a quem eu posso tocar, abraçar, servir de amigo, eu não consigo amar, como posso eu dizer que eu amo a Deus? Quem eu não vejo. Que amor é esse? Que você negligenciou o seu irmão que precisava de você. Que amor é esse? Cadê a generosidade que Jesus ensinou a você? Para de negligenciar o seu irmão. Ele precisa de você, assim como nós precisaremos dele um dia, talvez. Ouça o que seu irmão tem a falar. Ouça o que seu irmão tem a chorar. Ouça o que seu irmão tem a pedir a você. Queira amar as pessoas, se envolver com a vida das pessoas e investir o seu tempo, a sua vida, na vida das pessoas. Eu não digo só do irmão da igreja, não. Eu digo o irmão da sua escola, o irmão do seu trabalho. Eu digo do seu vizinho. Cadê o seu amor? Que soube que precisava de você. Que soube que precisava chorar para você e não ajudou a chorar. E não ajudou, seja com ajuda financeira, seja com algum alimento, seja com um acolhimento, você não ajudou. Que amor é esse? Que hipocrisia é essa? Aprenda a amar o seu irmão de verdade. Não ame o seu irmão da boca para fora. Ai, eu amo todos os meus irmãos porque Jesus me ensinou a amar. Mas quando precisou de você, cadê você? Ariane, mas eu não sabia. Se envolva. Ouça. Acabou o culto. Queira saber. Fulano, como é que você está? Converse sobre a vida das pessoas. Entenda, porque nós vivemos num mundo onde todos precisamos de todos. Às vezes um irmão que você rejeitou hoje, que você não gosta hoje, é o irmão que você vai precisar lá na frente. Às vezes, alguém não gosta de você. Não vai com a sua cara, não quer conversar com você. Mas às vezes, esse mesmo alguém vai precisar de você. E aí, Ariane? E aí você vai ajudar. Porque é para isso que Jesus chamou você. Para amar. E a gente prova o amor. Amando os nossos irmãos. Paulo continua. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Porque também a gente aprende isso. Que quem persegue a gente, que quem fala mal da gente, que quem tem implicância com a gente, então vai ouvir também. Então eu vou implicar também.
Não. Está falando mal de você? Está perseguindo você? Ora, Senhor, quebranta o coração. Senhor, tira dela esse ódio. Senhor, desvia o pensamento dela, que ela encontre você. Sabe por quê? Porque Cristo não morreu só por você que é convertido, não. Cristo morreu por aquelas pessoas que não gostam de você. E morreu por aquelas pessoas que não gostam dele. Porque eu não sou melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém e nem pior que ninguém. Todos nós só somos por causa da graça. Nós éramos inimigos, mas fomos alcançados pela graça através do sacrifício de Cristo. Éramos alvo da ira de Deus, mas somos alcançados pelo amor de Deus através do sacrifício de Cristo. Então ninguém é menos digno que você de ser amado, não. A Ariane me ofendeu. Ora, Senhor, não sei qual é o problema dessa pessoa comigo, mas quebranta o coração, transforma Jesus, alcança, e se necessário, que eu seja um exemplo disso, do seu amor. Porque quando nós nos igualamos, nós não conseguimos demonstrar o amor de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, para falar do amor de Jesus. Se eu devolvo na mesma moeda o ódio, a ira do meu inimigo por mim, como que essas pessoas vão conhecer o amor de Jesus? É orar por ela, é demonstrar que Cristo me ensinou a não ser assim. Se alguém te odeia, ame, ore. Entregue aquelas pessoas na mão do Senhor e o Senhor vai cuidar. E Paulo continua. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso aqui é muito, muito bonito. Às vezes, nós, por estar passando por um momento difícil, ou por não ter conseguido conquistar alguma coisa, por estar com alguma frustração, temos dificuldade em olhar para o nosso irmão. Ou por estarmos muito alegres, muito felizes com uma conquista, esquecemos de olhar para o nosso irmão. Mas viver para a glória de Deus, no amor de Deus, de corpo, alma e coração, é justamente se envolver com essas pessoas, se alegrando, mesmo estando tristes e quebrados por dentro, se alegrando com a alegria daquela outra pessoa. E me entristecendo, mesmo soltando fogos por dentro, entender que aquela pessoa está passando por um momento difícil. Então eu preciso chorar com ela. E é algo, irmãos, recíproco. Se eu estou triste agora, alguém está muito alegre agora, ela há de chorar comigo. E se eu estou muito alegre agora, e tem alguém muito triste agora, eu hei de chorar com ela. E assim, uns cuidamos dos outros. Se alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham empatia. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Harmonia. Ai, porque irmão tal, eu gosto mais que irmão outro. Não. É todo mundo igual, segundo a graça de Cristo. Ah, porque eu tenho mais intimidade com esse irmão. Então, juntos, conquistem o outro, saibam do outro e tratem todos iguais, com o mesmo amor que Cristo ensinou. Vivam em harmonia, porque não há nada melhor que a harmonia. Não é legal a gente estar aqui no culto, todo mundo junto, poder cantar, poder adorar o Senhor, ouvir a palavra do Senhor? Não é legal fazer uma caminhada com a juventude? Não é legal a gente poder compartilhar da palavra nas EBDs? Não é legal? Então, vivam em harmonia. Queiram saber de todos, amigar com todos, sem colocar um acima do outro, porque o outro sabe mais, porque o outro pode mais, e esse aqui sabe menos, pode menos, não. Ninguém é maior que ninguém, melhor que ninguém. Vivam em harmonia,
porque é o desejo de Deus para nós. E com humildade. Não sejam orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Eu sei que às vezes nós somos, talvez, pegos por algum pensamento de que nós podemos mais, de que nós somos mais, mas não. Eu sei fazer isso, fulano não sabe. Não, sejam humildes. Sejam humildes. Amem a todos, queiram saber de todos, conhecer a todos. E se emprestar, se doar para todos. Você sabe que alguém precisa de você? Tenha a humildade de conhecer, de saber, de ajudar. Mas é que é porque eu vi alguém falar que fulano não é uma pessoa legal. Tenha humildade. Trate todo mundo igual. Alcance todas as vidas para Jesus. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o inimigo de vocês tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer mal por mal, mas vençam o mal com o bem. E nós também aprendemos e entendemos que se alguém nos faz mal e nos ofende de alguma maneira, nós devemos fazer pior. Devemos devolver. E não é isso que Cristo chamou a cada um de nós para fazer. Amem quem te odeia também. Ame quem fala mal de você também. Ame quem não gosta de você, talvez por motivo nenhum. Ame quem reprova uma atitude sua. Não queira se vingar de ninguém, porque a vingança pertence ao Senhor. Em vez disso, esteja investindo a sua vida com amor. É isso que Deus quer de nós. É nisso que se constitui viver, de corpo, alma e coração, no amor de Deus. É me entregar por inteiro. É fazer o que eu posso para a glória de Deus. Entendendo que Deus pode fazer em mim, se eu estiver disponível. Entendendo que eu preciso amar ao outro. Entendendo que o Senhor fez porque amou. E eu não sou digna disso. Mas Ele me amou primeiro, e por isso eu devo me sacrificar por Ele, porque Jesus já entregou tudo por nós na cruz. Nos ensinou os passos. Agora cabe a nós viver o amor de Deus de corpo, alma e coração, não só com a boca, mas principalmente com a atitude. É para isso que nós vivemos. Para amar a Deus, para amar o outro e para que o nome de Deus seja conhecido, engrandecido, honrado e glorificado através da nossa vida. Jesus já fez tudo. Nada do que nós fizermos vai ser equivalente ao sacrifício dele por nós. Então, que a gente se entregue por inteiro, sem medir, sem deixar para depois, sem negligenciar. Porque Deus é digno. Sem medo. Ariane, é fácil? Não. Dá medo? Dá. Dá ansiedade? Dá também. Mas a alegria de viver para a glória de Deus, irmãos, não pode ser suprida por nenhum desses sentimentos. Ame a Deus de verdade e ame o teu próximo. Prove o amor de Deus de corpo, alma e coração. Viva para a glória dele, porque o maior já foi feito e Cristo é tudo o que Deus pode nos dar.
E é por isso que nós vivemos para Ele. Amém, irmãos? Assim eu finalizo a minha oportunidade, agradecendo